Eu conheci o Paulo Emílio Salles Gomes quando ele voltou do exílio, porque ele foi preso em 1935, dezembro, alguns dias antes de fazer 16 anos. E ele fugiu da prisão com um grupo em fevereiro de 1937. Houve um momento em que houve uma certa distensão na repressão. E como ele não tinha culpa formada, nem tinha processo, o pai dele entrou em entendimento com a polícia e ele foi embora para a Europa. Lá ele ficou de começo de 37 até o fim de 39. Aí quando o Brasil entrou em guerra, ele voltou, porque não tinha processo, não tinha nada. Aí eu o conheci. Eu estava no fim do primeiro ano da faculdade e ele era grande amigo, o maior amigo dele, o Décio Almeida Prado. Foram companheiros de ginásio, eram fraternais amigos. E o Décio apresentou o Paulo Emílio à nossa turma. E ficamos logo amigos. Nós tínhamos uma turma muito boa que se reunia numa confeitaria da Rua Barão de Itapetininga. E ele entrou nessa turma. E logo fascinou todo mundo, porque ele era realmente uma personalidade fascinante. Eu acho que eu posso dizer, sem exagero nenhum, que foi o amigo mais fascinante que eu tive na minha vida. E fomos amigos a vida toda, era um grupo de amigos muito caloroso, um grupo muito bom. Foi uma das coisas mais importantes da minha vida, foi esse grupo de amigos. Décio Almeida Prado, minha mulher, Rui Coelho, Lorival Gomes Machado, Cícero Cristiano de Souza. Esse grupo foi um dos grupos em função dos quais eu me formei. Quer dizer, nós nos formamos uns aos outros. De modo que era um grupo muito fraterno, muito amigo, e assim vivemos até a morte dele. A revista Clima foi ideada pelo Alfredo Mesquita e pelo Lorival Gomes Machado. Inclusive nós estávamos todos ausentes de São Paulo. Eu estava no interior de Minas com a minha família, e cada um num canto. Eles tiveram a ideia de fazer essa revista e eles planejaram a revista, inclusive. Eles atribuíram as sessões. Livros a mim, teatro ao Décio Almeida Prado, cinema ao Paulo Emílio Salles Gomes, artes plásticas o Lorival assumiu, música ao Antônio Branco Lefebvre, economia ao Roberto Pinto de Souza. Então, foram eles que tiveram a ideia da revista, eles que planejaram a revista, eles que nos escolheram. Nós não tivemos atuação nenhuma. Quer dizer, eles são os criadores da revista. Inclusive o título Clima foi dado pelo Lorival Gomes Machado. Aí começamos a trabalhar com grande entusiasmo. O Paulo Emílio nunca foi, ou vamos dizer, uma pessoa que tivesse feito a revista. Ele colaborava na parte dele. Agora, a grande importância que eu dou a essa revista é que ela, em primeiro lugar, organizou um grupo. A revista em si não é uma revista de grande importância intelectual, eu penso. Mas aqueles que estavam fazendo a revista depois se projetaram bastante, aprenderam ali. A revista foi um aprendizado para todos nós. E algumas sessões, a meu ver, foram fundamentais, sobretudo cinema. Porque o Paulo Emílio Salles Gomes criou na revista Clima um novo tipo de crítica cinematográfica. Aqui em São Paulo, a crítica cinematográfica era feita por meio de pequenas crônicas sobre os filmes da semana. O Paulo Emílio estabeleceu o ensaio. Na revista Clima, o primeiro número, ele fez um ensaio, não sei, de 15 páginas, sobre um filme do John Ford, debatendo a fundo problemas estéticos, problemas filosóficos, problemas sociais, suscitando debate, de modo que, a meu ver, na revista Clima, o Paulo criou um novo tipo de crítica cinematográfica no Brasil. Essa é a grande contribuição dele. E, além disso, ele teve uma influência muito importante a partir de certo momento, por causa da parte política. Nós éramos totalmente apolíticos. Não só porque não podia deixar de ser, porque a censura do Estado Novo era feroz, tinha que ser só literatura, cinema, coisa, mas porque nós não éramos politizados. Tinha uma vaga simpatia socialista, assim, platônica. Agora, quando veio a guerra, o Brasil entrou na guerra, o Paulo Emílio disse, agora nós temos que tomar atitude política. Então, ele escreveu um manifesto que nós todos assinamos, teve um certo barulho. Fomos criticados porque o manifesto era negativo e não positivo. A revista parou um ano por falta de dinheiro. Quando retomou, tinha um ensaio belíssimo dele, que apareceu como coisa da redação, anônimo. Mas, na verdade, foi totalmente escrita por ele, que é um documento político até hoje muito importante. A partir desse momento é que o Paulo, por exemplo, começou a me puxar a mim para a ação política.
de modo que ele politizou a revista. E nessa fase final, do número 12, sobretudo, em diante, ela parou, depois retomou, graças ao Lorival Gomes Machado. O Lorival promoveu a restauração da revista. Mas aí nós já estávamos politizados. O Paulo não participou dessa última fase. Ele pouco participou. Mas o espírito, o que ele tinha semeado, ficou. A crítica de cinema foi feita por outros, ele não escreveu mais. Mas ele é responsável pela politização da revista. Além do mais, já tinha acabado o Estado Novo, então era possível a gente falar politicamente. Além disso, a revista era muito pobre, não tinha dinheiro. Corre por aí, até por escrito, que a revista era custeada pelo Alfredo Mesquita. É uma bobagem. Inclusive, naquele tempo, a família Mesquita tinha sido espoliada do Estado de São Paulo, não tinha dinheiro para nada. Os irmãos mais velhos exilados, o Alfredo não podia nem pagar um chopp para o amigo. Como é que ele ia sustentar a revista? Acontece que com as relações sociais dele, ele conseguiu os anúncios para a revista. Cada um conseguiu. Um conseguiu um anúncio, outro conseguia. Eu próprio consegui uns 2 ou 3 anúncios muito bons, através de relações do meu pai. Mas o Alfredo foi que garantiu a base da revista pelos anúncios. Quando de vez em quando o dinheiro acabava, então a gente fazia uma vaquinha. Nessa hora quem dava sempre mais dinheiro era o Paulo Emílio, porque era o único de nós que era mais folgado economicamente. E sobretudo o Paulo Emílio, a revista foi que nos revelou, a revista nos lançou intelectualmente, nós ficamos conhecidos como grupos de clima. Quando se fundou a Associação Brasileira de Escritores, fomos chamados para essa associação. Quer dizer, a revista nos lançou no meio cultural de São Paulo. O Paulo Emílio era um tipo muito curioso. Ele tinha umas condutas inesperadas. Quando acabou a guerra, nós entramos para a Esquerda Democrática. Ele fundou antes um grupo chamado União Democrática Socialista. Foi muito bom para a discussão política, mas meio bagunçado, meio sem. E nós entramos para a Esquerda Democrática, ele nos levou para a Esquerda Democrática. Aí, há a possibilidade de ir para a Europa, ele pura e simplesmente nos deixou e foi para a Europa. É uma contradição com a pregação dele. Mas ele sempre dizia, a hora que puder voltar para a França, eu volto para a França. Aí ele foi embora. Foi embora para uma França difícil, em que não havia aquecimento, em que não havia sapato, em que não havia roupa, que não havia nada. Ele foi para lá, foi em 1946 e ficou até 1954. Nesse período é que ele aprendeu o negócio da Cinemateca. Nesse período é que ele desenvolveu. Na primeira estadia ele fez o curso no Instituto de Estudos Superiores Cinematográficos, uma coisa assim. Na segunda parte ele desenvolveu a coisa da Cinemateca. Trabalhou por lá, não tenho muita indicação do que ele fez, mas ele andou trabalhando em rádio, televisão, não sei o que, não sei se nem havia televisão, no rádio. Trabalhou no rádio, na rádio francesa, e levou a vida dele lá. Nós nos correspondemos bastante, nos escrevíamos muito, mas foi um período em que ele esteve afastado totalmente da nossa luta. Nós ficamos aqui no Partido Socialista, depois, em 47, a Esquerda Democrática virou Partido Socialista. Nós ficamos sem ele. Ele não nem de longe ele participava. Politicamente, não mais. Quando ele voltou em 54, ele já voltou por causa da Cinemateca. Ele organizou aquele grande festival de cinema aqui, que vieram os artistas do mundo inteiro, von Stroheim, Janet Gaynor, Errol Flynn, aí passando pela Abel Gance. Ele veio para isso. E, a partir daí, realmente, o Paulo não cuidou mais de organização política. Para mim, ele foi o grande guru político, mas ele, pessoalmente, a partir de 46, não pertenceu mais a nenhum grupo político. Deixou, por isso, de se interessar por política? Não. Ele era uma pessoa profundamente politizada e sempre assumiu individualmente atitudes políticas, brigando, protestando, escrevendo. Ele muito corajoso, ele era muito corajoso. Para dar uma ideia apenas, ele era professor da faculdade da ECA. Lá em Brasília ele foi demitido, aquela grande demissão de professores, ele se demitiu também, ou foi demitido pelo reitor, não me lembro bem. E houve um momento que ele dizia o que lhe passava pela cabeça. Houve, por exemplo,
um curso sobre Descendo de 30, ele falou sobre a tortura, assim, com um humor sarcástico, dizendo que a coisa que havia realmente o progresso no Brasil era a tortura, que antes era muito artesanal, batiam de borracha. Depois, a partir do Getúlio, ela foi se refinando e agora, atualmente, ele está refinadíssima, quando meter coisa nas unhas e tal. Isso foi gravado e a reitoria pediu, então resolveram não renovar o contrato dele. Ele vinha vindo do norte, o reitor pediu para ele ir ao gabinete dele. E o reitor disse, olha, professor, está um problema aqui, não renovar o seu contrato, está sendo difícil. Eu aconselho o senhor o seguinte, o senhor fica quieto, não se renova o contrato, quando passar essa onda, aí o senhor volta. Ah, eu sei. O que o senhor pretende fazer? Ele, pôr a boca no trombone. O reitor tomou um susto. E ele pôs a boca no trombone. Mobilizou o mundo inteiro. Vinha mensagem da Cinemateca Francesa, das Cinematecas Americanas. Eu organizei um grupo para ir falar com o reitor. Fizeram as reuniões do Clube dos Artistas. Eu sei que renovaram o contrato dele. Antes disso, em 1946, o fascismo brasileiro, que era o integralismo, tentou se reorganizar. Com um nome, essa era a União Democrática Radical, a coisa que valha. Então havia uma grande sessão no Teatro Municipal, presidida por um general. Levaram o general na conversa e tal. Tinha um professor da faculdade, professor de literatura brasileira, presidindo lá. Levaram na conversa também. Como se fosse uma coisa democrática, cheio dos integralistas lá. E o Paulo foi com um grupo de amigos. Chegou lá e pediu a palavra. Então os integralistas disseram ao general, não dá a palavra para ele, já conheciam, né? Aí levantou-se e disse, senhor general, eu queria dizer ao senhor que o senhor está sendo enganado, isso aqui não é democrático, não é nada, isso é rearticulação do fascismo brasileiro. Assim, só a coragem dele. Aí os integralistas fecharam nele. Podiam ter linchado, mas é um integralista muito simpático, muito corajoso, que era o Lima Neto, um poeta que tinha aqui, não, deixa ele em paz e tal. E o acompanhou, ele saiu, para mostrar como é que ele sempre tomou atitudes políticas, mas não pertenceu mais a organização nenhuma. O Paulo Emílio, eu me lembro que ele se entendeu com o Titilo Matarazzo. Isso estava ligado ao Museu de Arte, na Rua 7 de Abril. E eu sei que o Paulo Emílio, eu não participei. Eu sei que o Paulo Emílio, o que eu sei é que depois, porque primeiro ele fundou clubes de cinema, né? Primeiro fundou na faculdade um clube de cinema em 42, depois ele fundou, quando voltou, um clube de cinema também, que virou Cinemateca, se não me engano. Eu frequentava esse clube, eu ia lá, mas eu sei que eu participei de diretorias fui até presidente uma vez. O Paulo Emílio me disse, olha, parece que o Jânio Quadros tem simpatia por você, então você vai ser presidente. Aí eu fui presidente. Depois, passado de não, o Jânio Quadros não se interessa por você, te tira da presidência. Aí eu saí da presidência, eu fazia o que ele mandava. Eu era pau-mandado do Paulo Emílio. Fui segundo secretário, fui membro do conselho. Eu participei, mas eu me lembro de várias atividades, eu participava, mas não me lembro. O mecanismo todo de... Eu só me lembro uma coisa muito dramática, foram os incêndios. Uma tristeza. Uma tristeza. Ele fez um grande esforço, chamava gente de toda a parte do Brasil, juntar filmes antigos, filmes brasileiros. E esses filmes estavam na Rua 7 de Abril, por combustão espontânea, queimou tudo. Ele conseguiu uma vez, através de um amigo dele, o Vicente Celso Qualha, ele conseguiu todos os filmes velhos de lata que havia no cinema de Catanduva. Filmes franceses, americanos, italianos, daquele tempo, 1914, 1915, 1920, 1925, e brasileiros, queimou tudo. Houve 3 incêndios da Cinemateca, o que se perdeu foi incalculável. Isso eu me lembro bem. Agora, depois que ele morreu, então eu assumi a presidência da Cinemateca. Aí os amigos do Paulo fecharam para ajudar, e eu que não tenho jeito para isso, por fidelidade à memória do Paulo, eu fui o presidente da Cinemateca num período difícil. Aí o Décio Almeida Prado, eu, Lígia Fagundes Telles, todos nós lá com a equipe que ele tinha deixado, nós ajudamos. Aí toda semana eu estava na Cinemateca, ajudando, lutando e tal. Consegui verba, conseguimos verba com a FAPES, até que depois eu deixei.
Eu sou um amador muito chucro de cinema. Quer dizer, vamos dizer, eu sou um amador caipira de cinema. Não sei falar sobre cinema. Nós conversamos muito sobre Vigo, mas eu não me lembro. Ele ia lá em casa muito, conversar com a minha mulher, comigo, com o Décio, não? Mas o que eu me lembro é de ter visto os filmes do Vigo. Ele passou no clube de cinema do Museu de Arte, que eu não sei se já era Cinemateca ou se daí nasceu a Cinemateca, não sei. Eu vi, então, comportamento zero de comportamento, quer dizer, Haute Conduite. Eu vi Atalante, vi várias vezes. E vi um outro também, uma mulher nua sentada numa cadeira, a propos de Nice. Foi o que eu vi. Vi várias vezes, ele passou, eu vi várias vezes. Eu me propus até um certo momento fazer uma palestra para ele sobre filmes que entravam em escola. Senhoritas em Uniforme, comportamento zero de comportamento, e mais dois, que eu me esqueci quais são. Mas acabei não fazendo. Ele falava muito do Vigo e contava a história do pai dele, do famoso anarquista Romereida, né? Mas depois eu li. Ele me deu para ler, eu li os originais do livro do Vigo e li os originais do Almeida. O que eu lembro é isso. Me lembro também a emoção que eu tive. Eu fui professor nos Estados Unidos durante um semestre, em 1968. Eu era professor da Universidade de Yale, e ao fim de semana eu ia a Nova York para ver teatro, cinema, etc. Eu ia muito ao Museu de Arte Moderna, almoçava lá. E eu vou na livraria do Museu de Arte Moderna quando vejo o livro do Paulo Emílio traduzido para o inglês. Tive uma grande emoção. Eu estava em 1968 e eu não sabia que o livro ia ser traduzido para o inglês. E fiquei muito emocionado de ver lá, perdido nos Estados Unidos, o livro do meu amigo em inglês. Achei muito interessante que o livro dele saiu em francês, ele me deu, eu tenho aí os livros dele todos. P.E. Salès Gomes, notou, né? Com acento agudo. Salès Gomes. Ele disse, mas não posso dizer, tem que ser, porque senão o leitor vai dizer, Le Sale Gomme, porque o francês não pronuncia o S final. E Sale Gomme é borracha suja, em francês. Sale Gomme é uma borracha suja, exatamente. Aquela borracha de apagar. Então, ele teve que ser Salès Gomes. P.E. Salès Gomes. Está na capa do Vigo. E eu soube, todo mundo sabe, foi graças ao Paulo Emílio que houve uma espécie de restauração do Jean Vigo na França. Inclusive a integridade do filme, nova versão boa, e o nome do Jean Vigo. Quer dizer, isso, vamos dizer, a literatura cinematográfica e o cinema devem ao Paulo Emílio essa restauração do Jean Vigo. Quer dizer, uma atividade de cunho internacional. Houve um certo momento em que eu tive a ideia de organizar, porque eu comecei minha carreira como assistente de sociologia, mas eu tinha um doutorado em letras que me permitiu passar para a literatura, fui professor em Assis. Quando eu vim de Assis, criou-se essa disciplina para mim de teoria literária, que eu então propus que fosse teoria literária e literatura comparada. Eu tive a ideia de organizar um curso na faculdade, que seria teoria da literatura, eu. Teoria do teatro, o Décio. Teoria de cinema, o Paulo Emílio. E teoria das artes plásticas, eu não me lembro que o Lorval já não estava no Brasil. Quando eu penso hoje, era o tipo da panelinha, era impressionante. Criar na universidade uma ação entre amigos, mas eu fui falar até com o reitor. E ele me disse, olha, não, isso que o senhor está querendo, nós estamos fundando uma escola chamada Escola de Comunicações e Artes, que era a ECA. Ah, bom, então... Mas aí eu quis, na faculdade, eu quis pôr o cinema, na faculdade de filosofia. Comecei a ECA, eu falei, mas eu quero na faculdade de filosofia. Eu então propus ao diretor da faculdade que o Paulo Emílio fosse contratado para dar 4 aulas sobre cinema, para interessar os alunos. O diretor estava muito em dúvida, negócio de cinema. Aí estava aqui aquele cineasta argentino, Fernando Birri, que nos contou sobre uma escola de cinema na Argentina. Então eu pedi ao Birri se ele podia ir comigo conversar com o diretor. Ele foi,
E ele explicou ao diretor o que era uma escola de cinema e o diretor ficou impressionado e deu o dinheiro. Aí o Paulo Emílio fez essas 4 aulas que foram um sucesso. Eu então pedi para o Paulo Emílio ser contratado para dar um curso de teoria do cinema. Bom, naquele tempo, a pós-graduação era completamente uma coisa livre. Chamava-se especialização. Aí comecei a falar em pós-graduação. Cada professor fazia como queria. Eu resolvi fazer uma coisa séria. Eu então estabeleci com gente de confiança. Então eu fiz o seguinte, pós-graduação em teoria literária tem 2 anos. No primeiro ano tem 2 matérias obrigatórias e escolha entre uma dessas 3 facultativas. Tem que fazer comigo teoria literária 1. Tem que fazer com Paulo Emílio teoria do cinema. Não pode escapar. Assim eu implantava o cinema, entendeu? Querendo ou não, os alunos tinham que fazer. Agora, depois tem estética, sociologia da arte e história da arte. Aí o aluno pode escolher uma das 3. Então os alunos faziam teoria literária 1, teoria do cinema e uma dessas 3. E deu muito certo. Aí eu implantei o curso de cinema na faculdade. Então no segundo ano, aí era teoria literária 2. Aí o aluno trabalhava em seminários comigo para escolher a dissertação. E com isso o Paulo tornou-se professor da faculdade. Ele, nesse tempo, ele era professor também em Brasília e na ECA, tudo em tempo parcial. Um dia ele me disse com a franqueza dele, se eu tiver que escolher, a minha preferência é, em primeiro lugar, Brasília. Segundo lugar, a ECA. Só em terceiro lugar, a Faculdade de Filosofia. Não tem problema, mas acabou ele ficando, perdeu Brasília e ficou na Faculdade de Filosofia. Mas na ECA ele teve muita influência também. Mas fez uma equipe muito boa na ECA. Essa é a história da entrada do Paulo Emílio. Ele foi até morrer professor de teoria do cinema na faculdade. Orientou muitas teses interessantes, a tese da Maria Rita Eliezer, a tese da Lucila Bernardet, a tese desse rapaz, o Ismail. Depois morreu, infelizmente. Para mim, pessoalmente, outros dirão outras coisas. Para mim, pessoalmente, a coisa mais importante do Paulo Emílio foi a orientação política dele. Nós conseguimos criar em São Paulo, nos outros lugares do Brasil isso foi diferente, mas em São Paulo nós criamos entre 1942 e 43 até 1950 e tantos, e praticamente até a ditadura militar, nós criamos um socialismo democrático, compreende? Vamos dizer, com um pano de fundo revolucionário, com a vontade de transformação revolucionária, mas pela luta democrática, afastamos o stalinismo e o trotskismo e por isso abrimos caminho para fórmulas de socialismo ajustadas ao Brasil. Eu considero que o PT, por exemplo, é uma decorrência desse movimento de ideias. O PT não é um partido socialista propriamente, mas podia ter sido. E o PT, em parte, está ligado a isso, a essa tentativa de uma esquerda brasileira de fundamento revolucionário, de inspiração em parte marxista, sem dogmatismo, mas que não seja os problemas da Rússia, não seja nem stalinismo, nem trotskismo. Para mim, o legado político principal do Paulo Emílio é este. E, a meu ver, isso foi muito fecundo, para mim e para muita gente. Paulo Emílio e outros que entraram nisso. Não adianta nem dizer os nomes, amigos que morreram, mas que formaram o grupo conosco. Nós formamos um grupo de socialismo democrático independente em São Paulo. Para mim, esse é um grande legado dele. Esse legado, para mim, está vivo. As pessoas não percebem, nem falam mais em Paulo Emílio, mas o espírito dele está aí. Essa é a primeira coisa. Que ele deixou de lado. Ele deixou de lado, mas os outros continuaram. Segunda coisa, talvez a coisa mais importante para a cultura brasileira, é o movimento das cinematecas. O Paulo Emílio transformou o interesse pelo cinema no Brasil num interesse de alta qualidade estética e literária, vou dizer, artística. Quer dizer, o Paulo Emílio ensinou as novas gerações a pensar esteticamente, filosoficamente o cinema. Na primeira fase, ele era muito formalista. Ele estava interessado, então, no ângulo,
cima para baixo, aqui, a iluminação. O importante é a forma, é a cadência, é o ritmo. Isso foi muito importante. Mas na segunda estadia que ele foi na França, ele sofreu influência do André Bazin. E o Bazin dizia, o importante é o que o cinema diz. O resto é tudo auxílio. E ele voltou com essa mentalidade. Então, quando ele fundou a Cinemateca, ele já veio com essa mentalidade. Que essa mentalidade é humanizar o mais possível a mensagem do cinema. E através da Cinemateca, ele fez um esforço muito grande de pesquisa e história do cinema brasileiro. Trabalhos, teses, recuperação de filmes. Ele estudou muito isso. Então, isso é o grande legado também do Paulo Emílio, do ponto de vista do cinema, é a dignificação do pensamento cinematográfico e a luta pela salvação do cinema brasileiro antigo e respeito pelo cinema brasileiro atual. Inclusive, ele respeitava a chanchada, porque é brasileira. Às vezes eu discutia com ele. Ele chegou a um ponto de nacionalismo estético que ele dizia que não interessava nada de fora. Eu brincava com ele. Você passou na França 10 anos, se nutriu de cultura francesa à vontade, viu todos os museus, se impregnou e agora diz que não é necessário. Ele ria, dava aquelas gargalhadas dele. Você falando de barriga cheia, nós sem a cultura europeia não podemos viver. Então brincávamos muito e tal. Esse, para mim, é o legado político e legado geral, essa coisa do cinema. E, finalmente, uma coisa muito importante é que o Paulo, no fim da vida, tornou-se um escritor. E ele não teve tempo de se realizar muito, mas ele fez um livro que, a meu ver, é uma obra-prima, com as 3 mulheres de 3 pesos. Né? O Paulo Emílio tinha uma inteligência luminosa, uma grande originalidade, uma coragem de pensamento que até a temeridade, coragem física ele tinha também. Muito corajoso, era um homem que tinha uma visão política em profundidade, não partidária, era um homem, como eu disse no começo, que visava sempre a jogar a cultura para a fecundação da sociedade, e era uma personalidade absolutamente ímpar. Era uma personalidade original, generoso, muito generoso. Não tem conta as pessoas que o Paulo Emílio ajudou, inclusive materialmente. Porque depois, no fim da vida, ele estava mais apertado economicamente, mas ele, no começo, era de uma família muito abastada, família de industriais. O que o Paulo Emílio ajudou, o dinheiro que ele emprestou e não recebeu de volta, e gente que ele deu a mão financeiramente, não está escrito. Ele era um homem muito bom, muito bom. E, além disso, era um homem absolutamente fascinante. Dava aquelas gargalhadas homéricas, ele que tremia o prédio. Ele ia lá para casa quando desce ao Almeida Prado, chegava a certa hora, minha mulher se cansava até, subia. Então, ficava até as 3 horas da manhã. Ele fumando sem parar e dava aquelas gargalhadas. Então, a nossa empregada lá no edículo escutava. Então a Vera me dizia, senhor Antônio, aquele moço da risada bonita está aí. Porque é uma risada grossa, homérica. Quando ele morreu, eu me lembrei de um verso do Mário de Andrade sobre um amigo morto. Morto suavemente, ele repousa nas flores do caixão, e és como um sol partido. A impressão que eu tinha é que era um sol quebrado. Paulo Emílio era um sol. E a morte dele foi com esse verso lá, és como um sol partido. Isso é que eu sinto do Paulo Emílio.